meus queridos espectadores, tranquilo, beleza com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Modo Espectador, eu sou o Noel Sorak. E no episódio especial de hoje, galera, a gente tem top 5 jogos roguelike. Antes da gente seguir com o top e com a seleção dos jogos, é importante a gente fazer algumas definições, principalmente na definição de jogo roguelike. Bom, esse é um subgênero, na verdade, dos jogos de RPG, tá? Que é caracterizado pela geração de nível aleatório procedural durante a partida. O mapa normalmente desse tipo de jogo, ele é baseado em ladrilho e a morte ela é permanente e garantida, né? Ou seja, você tem certeza que você vai morrer. E também é normalmente tematizado com cenários de fantasia, embora a gente tenha aí alguns jogos com outros tipos de temática futurista, de terror, mas a maioria é focado com temática em fantasia. Então, pessoal, antes de seguir para o top, é importante lembrar algumas coisas para vocês. Essa aqui é uma lista de opinião pessoal, beleza? Discordar é possível e é saudável. Caso vocês tenham uma opinião diferente, deixem aí nos comentários que a gente vai levar em consideração. Talvez a gente faça outro vídeo aí levando em consideração de vocês, beleza? Mas para essa classificação eu levei em conta alguns critérios. O primeiro critério foi ter jogado o jogo, a quantidade de avaliações positivas e negativas que o jogo tem na Steam, a mecânica do jogo, a jogabilidade, como que funciona, um pouco da história também, que é muito importante para um jogo ser classificado como bom. E também, por último, mas não menos importante, a arte do jogo, o design, os gráficos do jogo, tá? Então, pessoal, sem mais enrolação, vamos lá para o nosso top 5 jogos roguelite. Valeu! Em quinto lugar, temos Noita, um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Nola Games. Em Noita, os jogadores controlam um feiticeiro que pode criar e lançar feitiços para derrotar inimigos baseado na mitologia finlandesa. O jogo se passa em um mundo 2D com áreas que são geradas proceduralmente, onde cada pixel é simulado fisicamente. Mas o que é isso? O jogador pode interferir na física de cada pixel do jogo, destruindo, queimando, explodindo de diversas formas. O jogo foi lançado com acesso antecipado na versão 1.0 em 15 de outubro de 2020. Este jogo particularmente me chamou bastante atenção, pela inovação na mecânica que é revolucionária. Apesar de ser um jogo plataforma, um jogo 2D, ele nos trouxe algo bem diferente, essa parte de interferir fisicamente em cada pixel do jogo. E isso realmente é fantástico. À medida que a gente vai aprofundando, a gente vai vendo como a gente pode interferir com o cenário e quanto o cenário pode interferir com o personagem, com o nosso feiticeiro. Além do fato de poder montar e lançar vários feitiços bem legais, alguns destrutivos, explosões muito fortes, raios, alguns poderes tóxicos, enfim, diversas formas que você pode montar sua varinha para que ela consiga fazer o maior estrago possível nos inimigos e no cenário. Isso realmente foi bastante inovador. A história, como foi dito anteriormente, ela é baseada bem na mitologia finlandesa. Para quem não conhece, vai se divertir da mesma forma, porque realmente não vai fazer muita diferença para o pessoal que não conhece. Os chefões também são bem desafiadores. O que eu posso dizer assim para concluir, é realmente um jogo bastante difícil, mas bastante recompensador. Cada partida que você for vai lhe prender cada vez mais. Resumindo a avaliação de Noita, a gente tem aí mais de 43 mil avaliações positivas do jogo na Steam. É um jogo que tem uma mecânica extremamente agradável e inovadora. A história não é tão legal assim, até por não ser tão conhecida, mas a arte pixelada compensa muitos outros pontos. E por esse motivo, Noita ocupa o quinto lugar. Beleza? Vamos então para o nosso quarto lugar. Em quarto lugar, a gente tem FTL, Faster Than Light, ou traduzindo para o português, mais rápido que a luz. Este jogo é realmente fantástico. Ele foi criado por desenvolvedores independentes da Subset Games e que foi lançado em setembro de 2012. Neste jogo, a gente controla uma tripulação de uma espaçonave única e a gente tem que manter e levar umas informações críticas para ser entregue a uma frota aliada, enquanto somos perseguidos por uma frota rebelde. Todo esse percurso passa por 8 setores diferentes e cada um desses setores possui planetas e eventos gerados proceduralmente, fazendo que seja diferente a cada partida que você jogar. Enquanto enfrenta os rebeldes
e outras forças hostis, a gente pode recrutar nova tripulação, novos equipamentos e fazer atualizações em nossa nave. O combate nesse game, ele ocorre em tempo real e pausado. E se por um acaso sua nave for destruída ou se toda a sua tripulação acabar falecendo, o jogo termina, forçando o jogador a reiniciar o jogo com uma nova nave e com novas experiências também. O jogo vai ser totalmente diferente. É bem interessante a mecânica desse jogo. O fato de o combate ser em tempo real e pausável dá aquela sensação de controle. A gente pode ter um turno que não é turno. A vantagem de você poder pausar o jogo na hora do combate dá a gente o direito de planejar melhor as nossas ações dentro do jogo. O que não quer dizer que vai ser fácil. Acredito que até essa possibilidade torna o jogo mais difícil. Mas no momento que você pode controlar a hora que vai ou para e você controla suas ações, você começa a perder a cabeça caso tome uma decisão errada. Para quem gostou do game, eu vou deixar um cardzinho aqui que no canal a gente tem uma série completa mostrando o básico do jogo para quem gostaria de aprender um pouco mais e mostrando para vocês como funciona um pouco a gameplay. A gente tem aí mais de 52 mil avaliações positivas do jogo na Steam. A gente tem uma mecânica extremamente agradável, desafiadora e ao mesmo tempo fácil. A história do jogo é simples, porém dá a gente a sensação de que tem que cumprir. Não é uma história solta. E a arte do jogo, o design das naves, os efeitos, para o que o jogo quer entregar, funciona excepcionalmente. Então, por esse motivo, FTL está em nosso quarto lugar. Então, vamos agora para o nosso terceiro lugar. E em terceiro lugar, a gente tem Slay the Spire. É um jogo roguelite de construção de deck, desenvolvido pelo estúdio americano Megacrit. O jogo foi lançado oficialmente em janeiro de 2019. E como funciona esse jogo? Bom, basicamente, a gente escolhe dentre 4 personagens bem diferentes e tenta subir um pináculo de vários andares, uma torre. Essa torre, ela tem geração procedural. Toda vez que a gente for jogar novamente, a gente vai encontrar uma torre diferente, uma torre organizada de maneira diferente. E em cada andar dessa torre, a gente vai lutar contra vários inimigos, vários níveis diferentes, né? E também alguns chefes bem peculiares. O combate nesse game ocorre através de um sistema baseado em jogos de cartas colecionáveis, que o jogador pode ir ganhando novas cartas como recompensas de combates, comércios, compra dentro do jogo com as moedinhas, enfim, para que possa montar o seu baralho. E essa estratégia de montar, construir ou evoluir as cartas exige que o jogador use de estratégias bem diferentes para conseguir um baralho bem efetivo para derrotar e completar a escalada. O objetivo básico é trabalhar através de vários níveis dessa torre para chegar ao último andar e encontrar o chefe. O combate em turnos com um deck build ele é bem interessante. Cada rodada ou cada turno, o jogador recebe uma mão nova de carta e 3 pontos de energia. Dessa forma, o jogador pode jogar qualquer carta ou qualquer combinação de carta desde que tenha energia o suficiente para pagar o custo dessa carta. E no final do turno, todas as cartas que ele jogou vão para uma pilha de descarte e no próximo turno saca uma nova mão de cartas diferente. Quando acaba as cartas da mão, o descarte ele é reembaralhado e começa tudo novamente. Uma coisa que é bem interessante, cada personagem dos 4 iniciais, ele funciona de maneira singular, com cartas diferentes, com estratégias diferentes, com relíquias diferentes. Minha impressão nesse jogo é que você fica fissurado em completar ou em avançar o jogo e desbloquear novas cartas, novas relíquias, para que você consiga ir mais longe, dando você uma sensação de conquista. Cada vez que você conquista uma carta nova, diferente, ou uma relíquia diferente. É um game fantástico e não é à toa que está em terceiro lugar. A gente tem aí mais de 100 mil avaliações positivas dentro da Steam. Quanto à mecânica do jogo, é realmente notória. Essa mecânica de construção de baralho, de deck build com colecionáveis, dá uma sensação de progressão bem bacana para o jogo. Quanto à história, deixa a desejar, não é muito envolvente com relação à história. No entanto, não apaga o brilho do jogo. E por falar em brilho, quando a gente se fala de arte, do design do jogo em si e dos efeitos, é bem notório a entrega que o jogo tem, que é bem agradável também. E por esse motivo, Slay the Spire ocupa o nosso terceiro lugar. Então vamos agora para o nosso segundo lugar. E em segundo lugar, a gente tem Darkest Dungeon, que é um roguelite de RPG desenvolvido e publicado pela Red Hook Studio. O jogo foi lançado inicialmente lá em janeiro de 2016.
Esse jogo faz com que o jogador gerencie uma lista de heróis para explorar masmorras abaixo de uma mansão gótica que o jogador herdou no começo do jogo. Jogando em uma mistura de movimento em tempo real e combate baseado em turno, uma das características principais de Darkest Dungeon é o nível de estresse de cada herói, que aumenta quanto mais exploração, mais combate o herói passa. De acordo com o nível desse estresse, o jogador pode ganhar características definitivas ou temporárias para o seu personagem que vai interferir durante a gameplay. À medida que o jogador se aventura nas masmorras e nas terras vizinhas, ele encontra as memórias do seu ancestral, contando as terríveis ações que ele fez em busca do conhecimento e do poder. Eu não vou falar muito mais sobre a história, porque quando se fala de história dentro dessa lista aqui que a gente separou, Darkest Dungeon aqui tem a história mais envolvente. Antes de entrar nessa masmorra que a gente está citando, o jogador ele pode usar as instalações da cidade para ele se preparar. E são essas instalações que ele consegue evoluir e melhorar ao decorrer de cada partida, ao decorrer de cada exploração. Eu vou colocar como problema, mas não é um problema. Uma característica pesada de Darkest Dungeon é o apego que a gente tem a cada personagem, porque eventualmente ele vai pegar uma característica negativa muito forte ou pode acabar morrendo permanentemente. E aí você perde o personagem e tem que contratar outro personagem. Isso pode ser frustrante para alguns jogadores que não têm esse costume de perca, né? A evolução real mesmo é na história e na cidade, para que cada vez consiga contratar heróis mais fortes, para que você consiga evoluir algum dos seus heróis, mas o apego é inevitável. Então fica a recomendação do nosso segundo lugar, o Darkest Dungeon. A gente tem aí mais de 102 mil avaliações positivas dentro da Steam, isso é bem significativo. Quanto à mecânica, apesar de ser uma mecânica mista de roguelite, tática, com jogos em turno, com plataforma, é notório o espetáculo de combinações que o desenvolvedor trouxe para os jogadores nesse game. Com relação à história, não posso deixar de contar que dentre os citados aqui, é a história mais envolvente, é o que você se envolve mais por conta do horror que ele traz, e faz muito mais sentido quando junta com a arte do jogo. Dentre os citados aqui nesse top 5, acredito que a arte mais bela e mais bem trabalhada seja a do Darkest Dungeon. E por esse motivo, o Darkest Dungeon ocupa o nosso segundo lugar. E agora a gente vai para o nosso primeiríssimo lugar. Em primeiríssimo lugar, temos o Vampire Survivors. Não sei se meu inglês tá certo, mas o jogo tá. Esse game, galera, é fenomenal, tá? É um roguelite desenvolvido e publicado pela Luca Galante e foi lançado em dezembro de 2021. Nesse jogo, o jogador controla um personagem que ataca automaticamente, enquanto luta contra ondas contínuas de monstros com o objetivo de sobreviver ao ataque o maior tempo possível. E claro, no decorrer do progresso, vai desbloqueando novos personagens, novas armas, novas relíquias para as próximas partidas. Uma curiosidade é que, apesar do nome do jogo e da arte principal ter uma variedade de monstros, nenhum deles que são encontrados são vampiros, tá? Quanto à jogabilidade, o jogador seleciona um de vários personagens diferentes que ele vai desbloqueando, e esse personagem tem uma arma e bônus inicial diferente e controla em uma fase sem fim com um layout repetitivo que é gerado automaticamente. As armas do jogador atacam automaticamente e o objetivo é sobreviver o máximo de tempo possível contra essas waves, essas ondas constantes de monstros. A minha impressão inicial, pela primeira vez que eu vi, eu não queria jogar porque achei um jogo um pouco feio, vou dizer a verdade, mas quando a gente começa a primeira partida, automaticamente a pessoa já é fisgada e você perde ali várias horas, vários minutos para tentar chegar no final, ou pelo menos tentar desbloquear tudo que o jogo tem para oferecer. A gente tem aí mais de 120 mil avaliações positivas dentro da Steam, o que é fenomenal para um jogo desse porte. Quanto à mecânica desse jogo, é ridículo de tão simples e ao mesmo tempo é impressionante o que fizeram com tamanha simplicidade do jogo. Quanto à história, acredito que dos citados aqui seja o mais pobre da história, e também tem a arte também mais fraca dentre os citados aqui. No entanto, a mecânica e a jogabilidade e a rejogabilidade foram realmente fantásticas e foi o que deu a este jogo o primeiro lugar no nosso top 5 jogos roguelite. E para você que pensou que acabou, está enganado, pois existe um lugar maior do que o top 1 do nosso ranking de hoje, que é o top like de vocês. É isso aí, pessoal, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deixem aí nos comentários, tá? Qual o top 5 de vocês, pra gente dar uma olhadinha e ver se é isso mesmo.
Também vou deixar aqui no cardzinho outros jogos roguelites que a gente tem gameplay aqui no canal. Aproveitem, dêem uma olhada aí e me digam o que é que vocês acham. Beleza, meus queridos espectadores? É isso aí, a gente se vê no próximo vídeo especial Top Espectador.